Olá a todos, eu me chamo Renan Coelho. Hoje nós veremos uma aula de cartografia, mais especificamente do GNS e também, consequentemente, do sistema GPS. Vamos então à conceituação. E antes de tudo, o que eu tenho que destacar é que o que a gente chama de GPS, na verdade, é o Sistema Global de Navegação por Satélite, ou em inglês recebe a sigla GNSS, certo? E esse sistema inteiro, ele tem por objetivo fornecer para a gente um posicionamento espacial através dessa cobertura global feita por satélites que estão em órbita. E o GPS nada mais é do que um dos sistemas de vários países que tem dentro do GNSS, certo? Então, a gente até vai falar de GPS, que é o mais utilizado, é o mais conhecido, foi o primeiro, só que o termo correto seria GNSS. E juntamente com o GPS, que é o sistema americano, nós temos alguns outros sistemas de outros países. Nós temos o GLONASS, da Rússia, antiga União Soviética, o Galileu, da União Europeia, o Beidou, ou Compass, da China, e esse mais recente, SBAS, o Sistema de Correção de Sinais. Então vamos então ao GPS, e a explicação que eu fizer para ele vai valer também para os outros sistemas, tá? O funcionamento deles é o mesmo, o que muda basicamente é o histórico. Então o GPS ele é o Sistema Global de Posicionamento, aliás, Sistema de Posicionamento Global. Ele é um sistema dos Estados Unidos, criado pelos militares há décadas atrás, durante a Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. E ele servia justamente para auxiliar as ações militares a terem maior precisão nessas ações, tá? E aí depois que se percebeu que esse sistema poderia ajudar a precisão de outras ações do ramo civil, de pessoas comuns, aí o sistema ele foi aberto ao público também mundial, tá? Mas os militares ainda têm um certo controle sobre ele, e em situações de guerra o sistema pode ser alterado para que o sistema civil de pessoas comuns apresente erro e somente os militares tenham dados mais precisos de localização. Isso iria dificultar, por exemplo, nações inimigas que estejam em guerra contra os Estados Unidos, para que eles não tivessem precisão para lançar bombas, por exemplo, em locais precisos dentro dos Estados Unidos. Iria sempre ter um erro caso estivesse usando o sistema GPS civil, tá? E como é que funciona? Existem diversos satélites em órbita, tá? Então cada um daqueles sistemas, o GLONASS da Rússia, o Galileu da Europa, cada um deles tem o seu próprio sistema, chamada constelação de satélites que estão orbitando. E o que muda de um sistema para o outro é a quantidade de satélites que estão em órbita e também as órbitas em si, né? Por onde que esses satélites passam. Então o GPS, propriamente dito, ele tem 24 satélites orbitando em funcionamento e alguns outros reserva. Se eu não me engano, são 4 ou 6 reservas, e que eles continuamente ficam enviando sinais de rádio para os receptores das pessoas que estão utilizando os aparelhos na Terra, tá? E eles contêm a posição precisa e informações horárias de cada dos outros satélites também. E como é que funciona a recepção ou a captação de sinal aqui na Terra? Uma pessoa ela tem que ter um aparelho receptor, certo? Então hoje já é mais fácil, nós temos os aparelhos receptores dos carros, nos próprios celulares, e no mínimo nós precisamos pegar o sinal de 3 ou 4 satélites, para que a gente consiga fazer a chamada triangulação e descobrir qual é a nossa localização no planeta Terra na forma de coordenadas, tá? Como é que funciona a estrutura geral
do GPS. Ela é dividida em 3 segmentos: o chamado segmento espacial, o chamado segmento de controle e o segmento do usuário. O segmento espacial refere-se, como já dá para imaginar, aos satélites que estão em órbita. Então são 24 satélites e eles estão divididos em 6 órbitas. Tá? As órbitas são como se fossem caminhos que esses satélites ficam orbitando. Então existem 4 satélites em cada uma dessas órbitas. Então existem 4 satélites fazendo esse percurso, outros 4 satélites fazendo esse outro percurso, outros 4 satélites fazendo esse outro percurso, por aí vai. E alguns determinados pontos da Terra, mesmo que precise de no mínimo 3 a 4 pontos, aliás, precise de no mínimo 3 a 4 satélites para pegar a posição correta, determinados locais da Terra conseguem ter de 6 a até mesmo 10 satélites orbitando em cima no céu naquele momento que você está utilizando. Nós temos o chamado segmento de controle, que é o controle geral do sistema inteiro. Então, são estações de monitoramento espalhadas ao redor do mundo. Então, nós temos cada pontinho desse aqui é uma estação de monitoramento. Nós temos 6 no total: 1, 2, 3 aqui em cima, 4, 5, 6. E a principal é essa daqui, Master Control Monitor Station, que fica nos Estados Unidos. As outras são estações secundárias, mas que também são bastante relevantes. Tá? São eles que controlam os dados de satélites internamente. E nós temos o segmento de usuário, que são a população comum utilizando esses satélites para receber a precisão deles. Tá? Então, com no mínimo 3 a 4 satélites, a gente consegue as 3 dimensões que a gente está, no eixo X e no eixo Y, que seria a latitude e a longitude, conforme já explicadas em aula passada. E a dimensão Z seria a altitude em que você se encontra. Tá? Latitude, longitude e altitude, que é a altura em relação ao nível do mar. E também o tempo, tá? Para saber a precisão em minutos também, e segundos. E para que a gente consiga o segmento de usuário consiga utilizar, é preciso dos chamados receptores. Então nós temos 2 grandes tipos, mas eu dividi em 3, certo? Os 2 grandes tipos são de navegação e geodésico, e só que esse de navegação ele já se expandiu mais. Antes ele era mais conhecido por esses receptores aqui mais específicos, mas hoje em dia nós já temos os de navegação voltados para automóveis e celulares, certo? Então o nosso celular ele tem sim um receptor GPS que mostra a nossa localização se a gente utilizar algum aplicativo que mostre localização, né? Só que nós temos outros mais específicos, por isso que eu coloquei aqui numa categoria separada, que já seriam aparelhos mais dessa forma, que já tem outras funcionalidades que normalmente os automotivos e os celulares não têm. Esses 2 automotivos e celulares, eles normalmente apresentam um mapa e eles dão para a gente a melhor rota para se chegar a algum determinado local ou endereço. O de navegação ele não apresenta rotas com ruas, etc. Mas ele consegue, por exemplo, tirar a coordenada, modificar o datum, modificar o sistema de coordenadas de grau, minuto, segundo para grau decimal, o sistema UTM. Ele consegue traçar os pontos que você percorreu, ele consegue também ditar o ponto aonde você quer chegar. E aí, claro, ele não consegue traçar uma rota porque ele não tem as ruas, mas você sabendo aonde fica o local que você quer chegar, você procura a sua melhor rota para chegar até lá. Tá? E outras funcionalidades. E o geodésico, a diferença do de navegação, mais especificamente, é que o de navegação ele tem um erro de 10 a 30 metros, e o geodésico ele tem erros de menos de 1 metro, tá? De 50 centímetros para menos. Porque
os trabalhos em que eles são utilizados, eles demandam uma precisão muito superior. Por exemplo, demarcação, georreferenciamento de fazendas. Então, para você saber a diferença onde termina uma propriedade rural e começa a outra, você utiliza um GPS geodésico desse, um receptor geodésico, e você deixa ele parado por várias horas pegando e confirmando aquele sinal. Tá? E aí ele vai dar realmente uma localização bem na forma de centímetros. Por que isso é necessário? Porque se você utiliza um receptor desse em que o erro pode ser até de 30 metros, dependendo da cobertura de árvores no local, pode até ser um pouco maior, você acaba meio que avançando 30 metros sobre a propriedade vizinha. Então, mesmo que você avance 10 metros para frente dentro da propriedade do vizinho, se você considerar que as propriedades têm quilômetros, podem ter até quilômetros de extensão, aqueles 10 metros, poucos 10 metros, quando a gente pega toda a extensão da fazenda, da propriedade rural, ela se transforma em quilômetros quadrados, tá? ou centenas de metros quadrados, e isso é uma área muito significante que você acabou invadindo na propriedade vizinha. Então, por isso que os geodésicos eles são muito importantes, e também para obras de engenharia, né? Se você faz você planeja fazer obras de tubulação, por exemplo, de água para abastecer a cidade, você precisa mostrar com toda a precisão do mundo aonde aqueles canos estarão, porque se daqui a 20 anos, quando alguma outra obra for ocorrer, se essa obra não tiver um erro muito acentuado, a gente pode imaginar que o cano está só daqui a 10 metros, mas na verdade os canos estão abaixo de nós e a gente acaba perfurando esses canos. Então isso é um exemplo de erro provocado por GPS. Tá? Então vamos ao ponto dessa precisão, também chamada de acurácia ou de erro. Então, eu vou mostrar no outro vídeo um aplicativo que ele se assemelha a um receptor de GPS de navegação, com algumas funções mostrando coordenada, mostrando o erro que nós temos naquele momento que nós estamos tirando coordenada. Então, o ideal é que a gente trabalhe com o menor erro possível, tá? Ou seja, com a maior precisão possível. Maior precisão, maior acurácia e, consequentemente, menor erro. Isso significa que nós estaremos realmente pegando a nossa localização de fato, tá? E não numa área mais abrangente. Já vou explicar isso daqui a pouco. E nós temos as fontes de erro. Então, nós temos, por exemplo, o nosso aparelho receptor. Pode ser um desse daqui, mas também pode ser um de mão, ou então o nosso próprio celular. Tá? E existem outras fontes de erro, tá? Mas eu coloquei aqui as três principais. A primeira delas é chamada perdas de ciclo, que é quando o sinal do GPS, o sinal do satélite nem chega. Tá? Então seria como se tivesse vindo um sinal por aqui e esse sinal nem chega no receptor, porque existe um obstáculo. O obstáculo nesse desenho seria um prédio, mas nós também podemos ter árvores. Então áreas com dossel de árvore muito robusto, ele aumenta o erro do nosso receptor. Nós também temos os chamados multi-encaminhamentos, que aí sim é o que esse desenho, essa imagem está representando, que nós temos sinais chegando no receptor. Só que como nós estamos próximos a superfícies, a locais, parte do sinal bate nessas superfícies e é refletida até o receptor. Então, na verdade, o satélite aqui em cima, ele não está mandando o sinal, ele não está mandando esse sinal diretamente para o receptor, ele está mandando o sinal para cá, ó.
se a gente seguir uma linha reta, esse sinal do satélite teria que bater aqui. Então, o nosso receptor, como ele está pegando um sinal refletido, o nosso receptor vai imaginar que nós, na verdade, estamos aqui. Tá? Já que ele está pegando um sinal que deveria vir para cá, só que acabou sendo refletido. E tudo isso resulta no chamado erro horizontal, que é o raio. Então, nós estaríamos aqui no centro dos círculos, e quanto maior o erro, significa que nós aumentamos o raio de erro. Então, nós fisicamente sabemos que estamos aqui no círculo, aliás, no centro do círculo, só que o erro mostrado no nosso receptor, na verdade, significaria que a nossa coordenada poderia estar em qualquer lugar dentro desse círculo e não no centro, tá? Então, quando a gente diminui o erro ou aumenta a precisão, quando a gente aumenta a precisão, quer dizer que a gente está diminuindo o tamanho do círculo, tá? A gente está ficando mais preciso, a gente está aproximando a borda do círculo para o centro. Então, a gente acaba diminuindo o erro, que é o raio do erro. Então, agora nós temos 5 metros, nós estamos aqui no centro, só que a nossa coordenada ela ainda pode aparecer distante do centro, só que essa distância do centro, que estaria errada, ela estaria menos errada do que em comparação com 10 metros. Tá? Então, o ideal é que a gente, com um receptor de navegação, como eu estou mostrando aqui, a gente tenha um erro de 10 metros para baixo. Tá? O ideal é que seja 5, 3 metros. A gente não vai conseguir precisão inferior a 3 metros. Tá? Muito raramente. As melhores precisões serão com o geodésico, só que aí a gente não consegue um geodésico facilmente. Custa mais de 40 mil reais esse daqui. Tá? Um desse custa, você já acha alguns mais antigos a 900 e outros mais atuais a 4 mil reais. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção, e no próximo vídeo a gente vai ver um exemplo de aplicativo que simula um receptor de GPS que mostra coordenada, erro, os satélites, etc. Tá? Nos vemos lá.